Um policial viu um homem negro vendendo frutas na calçada e decidiu que ele não tinha o direito de estar ali. Humilhou, gritou, jogou as frutas no chão. O que ele não sabia, aquele homem era senador da República. E o vídeo estava sendo gravado. Escreve nos comentários "Justiça" se você acha que ele merecia essa lição. Compartilha com quem precisa ver que a aparência não define ninguém. O sol do meio-dia castigava o asfalto da Avenida Central, fazendo o ar tremular sobre as bancas improvisadas como um espelho d'água distante. O senador Elias Mendes, vestido com uma camisa simples de algodão e calça jeans, ajustava as laranjas em pirâmides perfeitas, ignorando o suor que escorria por sua testa enrugada. Ele estava ali incógnito, testando uma nova política de apoio aos vendedores ambulantes, mas o uniforme azul que se aproximava não trazia ajuda nenhuma. O policial Ramos, um homem robusto com postura de quem dona a rua, apontou o cacetete para o peito do senador, sem qualquer cerimônia ou saudação. Elias manteve a calma, seus olhos escuros refletindo uma paciência treinada em décadas de política, mas o silêncio dele foi interpretado como desafio imediato. Ramos avançou um passo, o cheiro de suor e autoridade barata invadindo o espaço pessoal do senador, que apenas observava. A multidão ao redor começou a parar, celulares surgindo como flores de metal nas mãos dos curiosos que sentiam o perigo no ar. Ninguém interveio, o medo paralisando as línguas, enquanto a câmera de um jovem estudante capturava cada detalhe da injustiça crescente. O que começava como uma abordagem de rotina estava prestes a se tornar o escândalo do ano, sem que ninguém soubesse ainda. Ramos abriu a boca para gritar novamente, mas o som foi engolido pelo barulho de um ônibus passando perto. O senador sentiu o peso do olhar do policial, um julgamento prévio baseado apenas na cor de sua pele e na simplicidade de sua roupa. Ele poderia ter revelado quem era naquele instante, mas algo o impediu, uma curiosidade mórbida sobre até onde aquilo iria. O calor era insuportável, colando a camisa nas costas, mas o frio na espinha era ainda mais forte e penetrante. Ramos não via um senador, via apenas mais um obstáculo para remover antes do almoço de domingo. O estudante com o celular ajustou o foco, o polegar tremendo levemente sobre o botão de gravar. Será que alguém teria a coragem de parar aquilo antes que saísse do controle? O silêncio da multidão era pesado, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir em 1000 pedaços. Elias respirou fundo, o ar quente queimando os pulmões, preparando-se para o que viria a seguir. Ramos deu mais um passo, a bota pesada esmagando uma folha seca no chão com um estalo seco. O mundo parecia ter diminuído para aquele pequeno círculo de concreto entre o vendedor e o agente da lei. Ninguém sabia que aquele momento seria o início do fim para a carreira de Ramos. O senador apertou as mãos nas laterais das calças, os nós dos dedos ficando brancos de tanto segurar a própria raiva. A injustiça era um gosto amargo na boca, mais forte que o suor que escorria para os lábios. Ramos finalmente falou, a voz grossa, exigindo atenção imediata de todos ao redor. O que ele diria agora poderia mudar tudo, ou destruir tudo de uma vez só. Ramos exigiu os documentos com uma voz que ecoava como um trovão entre os prédios altos da avenida movimentada. Elias respondeu com educação, sua voz suave, contrastando com a agressividade do policial que não aceitava a gentileza. O agente arrancou a carteirinha da mão do senador, mal olhando para o plástico, antes de jogá-la na lama da sarjeta suja. Disse que documento falso não valia nada e que ele estava preso por usurpação de função pública, sem hesitar. Elias se abaixou para pegar o documento, seus movimentos lentos e dignos,
mas Ramos o empurrou pelas costas com violência. O impacto fez o senador tropeçar nas caixas de maçã, espalhando frutas vermelhas pelo chão cinzento e quente. Um murmúrio de indignação correu entre os espectadores, mas ninguém deu um passo à frente para ajudar o homem caído. Ramos riu alto, apontando para as frutas rolantes como se fossem provas de um crime hediondo cometido ali. Ele gritou que aquilo era uma operação de limpeza urbana e que vagabundos não tinham lugar ali naquela via. O senador olhou para as maçãs machucadas, vendo nelas o simbolismo de seu povo sendo pisoteado sem piedade alguma. A câmera do estudante tremia levemente, focando na bota do policial esmagando uma laranja até virar polpa. A tensão no ar era espessa, cortada apenas pelos sons bruscos das ordens do agente que se sentia intocável. Elias tentou se levantar, apoiando-se na caixa de madeira, mas suas pernas falharam por um instante de fraqueza. O mundo girou ao seu redor, o som da cidade se tornando um zumbido distante e sem sentido para ele. Ramos se aproximou novamente, pronto para usar força excessiva em um homem já no chão vulnerável. O estudante continuava gravando, o coração batendo forte no peito enquanto capturava a brutalidade nua. Será que aquele vídeo seria suficiente para provar a verdade depois? O senador sentiu o gosto de terra na boca, misturado com o sangue de um corte pequeno no lábio. Ramos não via a humanidade, via apenas um número a ser processado e esquecido no sistema. A multidão segurava a respiração, esperando o próximo movimento que poderia ser fatal. Elias fechou os olhos por um segundo, buscando força nas lembranças de sua mãe que lhe ensinara a dignidade. Quando abriu os olhos, havia uma mudança neles, uma frieza que Ramos não conseguiu perceber. O policial chutou uma caixa vazia, o som metálico reverberando como um tiro no silêncio tenso. Ele ordenou que Elias se levantasse, ameaçando usar o cacetete se houvesse resistência qualquer. O senador se ergueu devagar, limpando a poeira da calça com mãos trêmulas de raiva contida. Ramos sorriu, achando que havia vencido, sem saber que estava cavando sua própria cova profunda. O vídeo já tinha sido enviado para 3 grupos de WhatsApp diferentes naquele exato momento crucial. A conexão de dados piscava nos celulares, carregando a injustiça para a rede mundial em segundos rápidos. Elias olhou para o policial e, pela primeira vez, Ramos sentiu um arrepio na nuca estranho. O que estava prestes a acontecer não seria apenas uma multa ou uma prisão comum. Era o início de uma queda que ninguém naquela rua poderia prever ou impedir agora. A situação escalou quando Ramos tentou algemar o senador, que se recusou a colocar as mãos para trás sem justificativa legal. O policial interpretou a resistência como agressão e desferiu um empurrão violento contra o peito de Elias. O senador caiu de joelhos, a mão no peito, sentindo uma pontada aguda no coração, que o fez perder o ar por um segundo. Ramos não viu o sinal de angústia, vendo apenas um homem fraco se rendendo à autoridade dele cegamente. Ele gritou para o colega na viatura trazer as algemas, ignorando a palidez que tomava o rosto do senador rapidamente. Um idoso na multidão tentou dizer que o homem parecia passar mal, mas foi calado com um olhar ameaçador de Ramos. O vídeo já havia sido enviado para 10.000 pessoas em uma rede social popular naquele instante exato. A multidão começou a crescer, mais celulares surgindo como armas apontadas para a injustiça flagrante. Elias tentou se levantar, apoiando-se na caixa de madeira, mas suas pernas falharam novamente frassas. O mundo girou ao seu redor, o som da cidade se tornando um zumbido distante e sem sentido. Ramos se aproximou novamente, pronto para usar força excessiva em um homem já no chão vulnerável. O estudante continuava gravando, o coração batendo forte no peito enquanto capturava a brutalidade nua.
Será que aquele vídeo seria suficiente para provar a verdade depois? O senador sentiu o gosto de terra na boca, misturado com o sangue de um corte pequeno no lábio. Ramos não via a humanidade. Via apenas um número a ser processado e esquecido no sistema. A multidão segurava a respiração, esperando o próximo movimento que poderia ser fatal. Elias fechou os olhos por um segundo, buscando força nas lembranças de sua mãe, que lhe ensinara a dignidade. Quando abriu os olhos, havia uma mudança neles, uma frieza que Ramos não conseguiu perceber. O policial chutou uma caixa vazia, o som metálico reverberando como um tiro no silêncio tenso. Ele ordenou que Elias se levantasse, ameaçando usar o cacetete se houvesse resistência qualquer. O senador se ergueu devagar, limpando a poeira da calça com mãos trêmulas de raiva contida. Ramos sorriu, achando que havia vencido, sem saber que estava cavando sua própria cova profunda. O vídeo já tinha sido enviado para 3 grupos de WhatsApp diferentes naquele exato momento crucial. A conexão de dados piscava nos celulares, carregando a injustiça para a rede mundial em segundos rápidos. Elias olhou para o policial e, pela primeira vez, Ramos sentiu um arrepio na nuca estranho. O que estava prestes a acontecer não seria apenas uma multa ou uma prisão comum. Era o início de uma queda que ninguém naquela rua poderia prever ou impedir agora. A dor no peito de Elias aumentava, cada batida do coração soando como um martelo interno. Ramos não percebia, obcecado pela própria autoridade que achava ser absoluta e inquestionável. O colega policial chegou com as algemas, o metal brilhando sob o sol cruel do meio-dia. Elias levantou as mãos, não por submissão, mas para preservar o que restava de sua saúde frágil. O clique das algemas foi o som mais alto do mundo naquele momento paralisante. A multidão gemeu em uníssono, uma onda de desapontamento e revolta contida. Ramos puxou o senador pelo braço, arrastando-o como se fosse um saco de lixo pesado. O senador tropeçou, mas não caiu, mantendo a cabeça erguida com orgulho ferido. O estudante zoomou na placa da viatura, garantindo que nenhuma evidência se perdesse. O carro era antigo, sujo, com o banco de trás manchado de uso constante e descaso. Elias foi empurrado para dentro, o corpo doendo em lugares que não deveriam doer. Ramos bateu a porta, o som ecoando como o fechamento de um caixão temporário. O motor ligou, o ronco grosseiro anunciando a partida para um lugar sem justiça. Para onde eles estavam levando um senador da República algemado como um criminoso comum? Ninguém na delegacia estaria preparado para receber aquela visita inesperada e perigosa. O telefone do senador estava no bolso, mas inacessível nas mãos algemadas nas costas. A comunicação estava cortada, deixando-o isolado em sua própria terra natal. Ramos olhou pelo retrovisor, vendo o homem silencioso no banco de trás escuro. Achou que tinha capturado um peixe pequeno, sem saber que era um tubarão. O carro acelerou, deixando para trás uma nuvem de poeira e indignação silenciosa. A cidade continuava sua rotina, alheia ao terremoto político que acabava de começar. 2 policiais arrastaram Elias para a viatura, ignorando seus pedidos para pegar sua medicação que estava no bolso da camisa. A porta bateu com um estrondo metálico, selando o senador no banco duro e quente do carro patrulha. Ramos entrou no banco da frente, limpando as mãos sujas de terra em sua calça como se tivesse tocado em lixo. Comentou com o parceiro que aquele era o tipo de gente que enchia a cidade de sujeira e desordem. O motorista ligou a sirene sem necessidade, cortando o trânsito com uma arrogância que feria os olhos dos outros motoristas. Elias, no banco de trás, lutava para regular a respiração, a mão pressionando o peito com força. O vidro escuro da viatura impedia que a multidão visse o estado crítico do senador escondido.
Fora, as pessoas filmavam a placa do carro, anotando os números em pedaços de papel e nas memórias dos telefones. A viatura acelerou, deixando para trás um rastro de poeira e indignação silenciosa das pessoas. Ramos ligou o rádio, pedindo para prepararem a cela de emergência na Delegacia Central Barulhenta. Ele não sabia que estava dirigindo direto para uma armadilha política sem retorno possível. O colega motorista riu da piada, achando que era apenas mais um dia de trabalho rotineiro. Elias fechou os olhos, tentando focar na respiração para não desmaiar antes de chegar. A medicação estava a centímetros de sua mão, mas as algemas impediam o acesso vital. Ramos cantava uma música baixa, assobiando enquanto a cidade passava borrada nas janelas. Ele se sentia um herói, removendo um elemento nocivo da sociedade sem piedade. O senador pensava em sua esposa, em suas filhas, no país que jurara defender sempre. A ironia era amarga, ser preso por aqueles que deveria legislar e proteger cegamente. O carro fez uma curva fechada, jogando Elias contra a porta lateral dura. Ele não reclamou, guardando cada detalhe para o momento certo da verdade. O prédio da delegacia apareceu ao longe, cinzento e imponente como uma fortaleza antiga. Ramos diminuiu a velocidade, orgulhoso de trazer sua captura para o quartel-geral. O movimento na rua parou quando a viatura entrou no pátio da delegacia. Funcionários públicos olharam pela janela, curiosos sobre a prisão barulhenta. Elias foi puxado para fora, os pés arrastando no chão de concreto frio. Ramos não teve cuidado, tratando o corpo do senador como um objeto sem valor. O sol batia na fachada do prédio, iluminando a sujeira nas paredes descascadas. O cheiro de urina e mofo vinha de dentro, anunciando o que esperava por eles. Elias foi empurrado para o saguão, onde vários olhos se voltaram para a cena. Um escrivão levantou a cabeça dos papéis, observando a entrada triunfal de Ramos. O senador manteve o silêncio, seus olhos varrendo o ambiente com análise fria. Ramos gritou ordens, exigindo atenção imediata de todos no recinto lotado. Ninguém sabia que o homem algemado tinha poder para demitir o chefe dali. O rádio chiava no fundo, trazendo vozes distantes de outras ocorrências. Elias sentiu uma tontura forte, o chão parecendo inclinar perigosamente. Ele se apoiou em uma mesa, mas Ramos o afastou com um empurrão rude. A humilhação era pública, testemunhada por cidadãos que buscavam ajuda policial. O medo nos olhos das pessoas era palpável. Ninguém ousava interferir na autoridade. Ramos sorria, aproveitando o palco que havia criado para si mesmo, egocentricamente. O vídeo já circulava em grupos de advogados e ativistas de direitos humanos. O tempo corria contra Ramos, mas ele não tinha noção do relógio invisível. Elias foi conduzido para uma sala lateral, longe dos olhares curiosos do público. A porta se fechou, isolando o senador com seus algozes violentos. O ar ali era ainda mais viciado, pesado com histórias de sofrimento alheio. Ramos soltou as algemas, mas manteve a postura de dominador absoluto. Ordenou que Elias se sentasse, apontando para uma cadeira de metal desconfortável. O senador obedeceu, poupando energia para o que viria a seguir inevitavelmente. Ramos começou a preencher um formulário, perguntando nome e endereço com desdém. Elias respondeu com a verdade, mas Ramos escreveu algo diferente no papel. A mentira estava sendo oficializada, transformando vítima em criminoso no sistema. O senador observava a caneta riscando o papel, cada traço sendo uma injustiça. Ramos levantou o olhar, desafiando Elias a contestar o que estava sendo escrito. O silêncio do senador foi a resposta mais perigosa que ele poderia dar. Ramos não entendia linguagens não verbais, apenas comandos e obediência cega. O telefone na mesa do escrivão começou a tocar com insistência suspeita. Ramos ignorou,
focado em terminar o procedimento de prisão ilegal. O escrivão olhou para o telefone, depois para Ramos, com medo visível. O toque continuou, um ritmo frenético que começava a alertar o delegado de plantão. Algo estava mudando nos corredores do poder fora daquelas paredes grossas. Elias sabia, sentia no ar que a maré estava prestes a virar forte. Ramos riu de um comentário do colega, alheio ao perigo se aproximando. A ignorância é uma bênção, até que se torna uma sentença de morte. O delegado-chefe, um homem cansado chamado Soares, saiu da sala ao ouvir o nome. A chegada à delegacia foi marcada por buzinadas e olhares de reprovação dos pedestres na calçada. Ramos abriu a porta traseira com um puxão brutal, obrigando Elias a sair quase tropeçando. O saguão da delegacia estava cheio de pessoas esperando atendimento, que pararam para observar a cena. O policial gritou que trouxessem um preso perigoso, apontando para o senador com desdém absoluto. Um escrivão jovem olhou para o rosto de Elias e sentiu um frio na espinha, reconhecendo vagamente aquelas feições. Mas o medo de Ramos foi maior, e ele baixou a cabeça, digitando os dados no computador sem questionar. Elias foi empurrado para uma sala de espera ao lado das celas, sem água e sem acesso a um telefone. Ele pediu novamente para ligar para seu assessor, mas Ramos disse que bandido não tinha direito a telefonema. O calor na sala era abafado, o cheiro de desinfetante barato misturado com medo antigo. Elias fechou os olhos, tentando controlar a arritmia que batia forte em seus ouvidos. O tempo parecia ter parado, cada minuto sendo uma hora de sofrimento silencioso. Ramos trancou a porta, deixando o senador isolado em sua própria dor física. Do lado de fora, o escrivão jovem tremia, segurando o telefone que não parava de tocar. Ele sabia que algo estava errado, mas a hierarquia o impedia de agir rápido. Ramos foi para a copa, servir-se de um café como se nada tivesse acontecido. Comentou com outros colegas sobre como havia domado um suposto falsificador perigoso. O vídeo já havia alcançado 10.000 visualizações em uma rede social popular rapidamente. Comentários começavam a surgir, questionando a identidade do homem e a brutalidade da abordagem. Um jornalista independente viu o vídeo e começou a fazer ligações para suas fontes na Assembleia. Na delegacia, o telefone começou a tocar com mais frequência, um ritmo frenético e alarmante. Ninguém atendia com urgência, achando que era apenas mais uma cobrança rotineira. Elias sentiu uma tontura forte e teve que se apoiar na parede para não desmaiar completamente. Um detento ofereceu um pouco de água, que Elias aceitou com um aceno de cabeça gracioso. Ramos bateu na grade, mandando silêncio e dizendo que ali não havia hotel nenhum. A ironia era que ele estava trancando a pessoa que assinava o orçamento da polícia. O escrivão jovem não aguentou e atendeu o telefone na terceira chamada insistente. Do outro lado da linha, uma voz autoritária perguntava pelo senador imediatamente. O escrivão gaguejou, dizendo que não havia senador ali, apenas um vendedor. A voz na linha elevou o tom, exigindo que verificassem os documentos novamente. O escrivão desligou, o suor frio escorrendo por suas costas tensionadas. Ele pegou a carteirinha que estava na mesa, aquela que Ramos havia jogado na lama. Limpou o plástico sujo com um pano, revelando o brasão da República claramente. O sangue gelou nas veias do jovem, as mãos começando a tremer incontrolavelmente. Ele correu para a sala do delegado-chefe, batendo na porta com desespero. Soares abriu a porta, irritado com a interrupção de seu trabalho burocrático. O escrivão entregou o documento, apontando para o nome e o cargo impresso. Soares leu, releu, e o rosto perdeu toda a cor instantaneamente. Ele olhou para o escrivão, depois para a porta da sala de espera fechada. Perguntou onde estava Ramos, a voz saindo como um sussurro engasgado.
O escrivão apontou para a copa, onde o policial ria alto com colegas. Soares saiu da sala, caminhando como um homem caminhando para o próprio funeral. O corredor parecia ter esticado, cada passo sendo um esforço monumental. Ele chegou à porta da sala de espera, a mão na maçaneta fria. Respirou fundo, preparando-se para enfrentar a tempestade que ele mesmo permitiu. Abriu a porta, encontrando Elias sentado, calmo, mas visivelmente cansado. O senador levantou o olhar, e Soares sentiu o peso de 1000 julgamentos. Não houve gritos, não houve acusações, apenas um silêncio pesado e absoluto. Soares tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Elias apenas o observou, esperando que o sistema corrigisse seu próprio erro. O delegado sabia que sua carreira estava pendurada por um fio fino naquele momento. Ramos continuava rindo na copa, alheio ao fim que se aproximava rápido. O telefone de Soares tocou no bolso, vibrando como um alerta de bomba. Ele atendeu, ouvindo a voz de seu superior direto gritando do outro lado. A ordem era clara: soltar o senador imediatamente e preservar a cena toda. Soares desligou, olhando para Elias com um misto de medo e vergonha profunda. Pediu desculpas, mas sabia que palavras não consertavam ossos quebrados. Elias se levantou devagar, a dor no peito ainda presente, mas suportável. Disse que não queria favores, queria apenas que a lei fosse cumprida para todos. Soares assentiu, chamando o escrivão para libertar o senador imediatamente. O jovem correu para buscar as chaves, as mãos trêmulas na fechadura. Ramos foi chamado à sala do delegado, onde recebeu a notícia de que estava suspenso. O policial tentou argumentar, mas o olhar de Soares o silenciou instantaneamente. A porta da delegacia começou a ser batida por repórteres do lado de fora. O vídeo vazou para a imprensa tradicional, tornando o caso indisfarçável. Elias saiu da sala, caminhando pelo saguão com a cabeça erguida novamente. As pessoas abriram caminho, em silêncio respeitoso e admirado. Ele não olhou para Ramos, que estava pálido encostado na parede branca. O senador saiu para a rua, onde o ar fresco o atingiu como um bálsamo. Seus assessores o esperavam com um carro discreto na esquina próxima. Ele entrou no veículo, sem dizer uma palavra sobre o que faria a seguir. Ramos ficou na delegacia, cercado por colegas que agora o evitavam. O telefone não parava de tocar, mas ninguém queria atender agora. A queda havia começado, e não haveria rede de segurança para ele. Elias no carro pegou o celular, fazendo uma única ligação importante. Do outro lado, um procurador atendeu, ouvindo o relato calmo e firme. A ordem foi dada. Investigação federal imediata e completa sobre o caso. O sistema que Ramos achava que o protegia estava sendo desmontado peça por peça. A noite caiu sobre a cidade, trazendo sombras para os corruptos. Ramos foi para casa, mas sabia que não haveria descanso algum. O vídeo continuava rodando, alimentando a fúria da população nas redes. Elias chegou em casa, sendo recebido pela família preocupada e chorosa. Ele abraçou a esposa, dizendo que estava bem, mas que a luta começava. A jantar foi silencioso, todos processando o trauma do dia acontecido. Ramos tentou dormir, mas o sono não vinha com a consciência pesada. Ele sonhava com grades, com algemas, com o olhar frio do senador. Acordou suando frio, olhando para o teto escuro do quarto. O celular vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem de um amigo policial. Dizia que seu nome estava em uma lista de investigação interna prioritária. Ramos sentiu o chão sumir baixo seus pés, o ar faltando no pulmão. Ele percebeu tarde demais que subestimou o homem na calçada quente. A arrogância havia sido seu crime principal, a cegueira, seu instrumento fatal. A manhã seguinte traria agentes federais batendo em sua porta sem aviso. Ele se vestiu devagar, sabendo que aquele poderia ser seu último dia livre.
A esposa chorava na cozinha, sem entender o que havia acontecido realmente. Ramos não conseguiu explicar, as palavras travando na garganta seca. Ele saiu de casa, evitando o olhar dos vizinhos curiosos na rua. O carro da Polícia Federal já estava estacionado na esquina esperando. Os agentes desceram, uniformizados, com mandados nas mãos firmes. Ramos não resistiu, entregou os pulsos para as algemas frias novamente. Desta vez, não havia câmera de celular, apenas a lei implacável. Ele foi levado em silêncio, a cabeça baixa para não ver ninguém. A viatura saiu, deixando para trás uma vida desfeita por um erro. Elias acompanhou tudo pelos noticiários, sem celebrar, apenas observando. A justiça havia sido servida, mas o preço foi alto demais para todos. Ele sabia que precisava mudar o sistema para que não se repetisse. A dor pessoal se transformou em propósito público novamente renovado. O país assistia, esperando que isso não fosse apenas mais um caso isolado. Ramos entrou na prisão federal, um número entre muitos agora sem poder. Ele olhou para as grades, lembrando do homem que ele prendeu injustamente. A lição foi aprendida, mas tarde demais para recuperar o que perdeu. Elias continuou seu trabalho, com uma nova lei em sua mesa de trabalho. A câmera corporal seria obrigatória, uma promessa feita na dor. O vídeo original foi arquivado, mas nunca esquecido pela sociedade. A dignidade havia vencido, mas a vigilância devia ser eterna constante. Dentro da cela provisória, Elias foi trancado com outros detentos que olharam para ele com curiosidade misturada com medo. Ele não disse nada, sentando-se no banco de cimento, mantendo a postura ereta apesar da dor aguda no peito. O cheiro de mofo e urina antiga impregnava o ar, cada respiração sendo um esforço consciente para não tossir. Ramos ficou do lado de fora, rindo com outros colegas sobre como havia domado um suposto falsificador perigoso. O som da risada ecoava pelo corredor vazio, um lembrete cruel da impunidade que reinava naquele lugar. Elias fechou os olhos, ignorando as provocações, focando em controlar a arritmia que batia forte em seus ouvidos. Um detento mais velho, com marcas de violência no rosto, ofereceu um pouco de água em um copo plástico sujo. Elias aceitou com um aceno de cabeça gracioso, bebendo devagar para não engasgar. A solidariedade entre os excluídos era a única lei que funcionava ali dentro verdadeiramente. Ramos bateu na grade com o cacetete, mandando silêncio e dizendo que ali não havia hotel nenhum. A ironia era que ele estava trancando a pessoa que assinava o orçamento da polícia sem saber. O vídeo já havia alcançado 10.000 visualizações em uma rede social popular, rapidamente naquela hora. Comentários começavam a surgir, questionando a identidade do homem e a brutalidade da abordagem covarde. Um jornalista independente viu o vídeo e começou a fazer ligações para suas fontes na Assembleia Legislativa. Na delegacia, o telefone começou a tocar com mais frequência, um ritmo frenético e alarmante constante. Ninguém atendia com urgência, achando que era apenas mais uma cobrança rotineira de fornecedores. Elias sentiu uma tontura forte e teve que se apoiar na parede fria para não desmaiar completamente. O detento ao lado segurou seu braço, oferecendo suporte físico quando as pernas falharam. Ramos olhou pelo vidro da porta, vendo a fraqueza do senador como sinal de vitória pessoal. Ele não sabia que aquela fraqueza era temporária e que a força real estava chegando. O vídeo circulava em grupos de advogados e ativistas de direitos humanos agora sem parar. O tempo corria contra Ramos, mas ele não tinha noção do relógio invisível que ticava. Elias sabia, sentia no ar, que a maré estava prestes a virar com força total. Ramos riu de um comentário do colega, alheio ao perigo se aproximando silenciosamente. A ignorância é uma bênção, até que se torna uma sentença de morte inevitável.
O telefone na mesa do escrivão começou a tocar com insistência suspeita e alta. Ramos ignorou, focado em terminar o procedimento de prisão ilegal no papel sujo. O escrivão olhou para o telefone, depois para Ramos, com medo visível nos olhos. O toque continuou, um ritmo frenético que começava a alertar o delegado de plantão cansado. Algo estava mudando nos corredores do poder fora daquelas paredes grossas e sujas. Elias abriu os olhos, fixando o olhar na porta fechada com expectativa calma. Ele não precisava lutar. O sistema estava prestes a se corrigir por medo próprio. Ramos começou a assobiar uma música, tentando mostrar despreocupação total para a plateia. Mas suas mãos tremiam levemente, traindo uma insegurança que ele não queria admitir. O detento ao lado sussurrou que tinha visto aquele rosto na televisão antes. Elias pediu silêncio com um gesto. Não queria atenção dentro da cela agora. O importante era o que acontecia do lado de fora das grades frias. O escrivão finalmente atendeu o telefone, a voz saindo trêmula e baixa. Do outro lado, uma voz autoritária perguntava pelo senador imediatamente com urgência. O escrivão gaguejou, dizendo que não havia senador ali, apenas um vendedor comum. A voz na linha elevou o tom, exigindo que verificassem os documentos novamente agora. O escrivão desligou, o suor frio escorrendo por suas costas tensionadas de pavor. Ele pegou a carteirinha que estava na mesa, aquela que Ramos havia jogado na lama. Limpou o plástico sujo com um pano, revelando o brasão da República claramente brilhante. O sangue gelou nas veias do jovem, as mãos começando a tremer incontrolavelmente agora. Ele correu para a sala do delegado-chefe, batendo na porta com desespero puro. Soares abriu a porta, irritado com a interrupção de seu trabalho burocrático tranquilo. O escrivão entregou o documento, apontando para o nome e o cargo impresso em dourado. Soares leu, releu, e o rosto perdeu toda a cor instantaneamente como cera. Ele olhou para o escrivão, depois para a porta da sala de espera fechada. Perguntou onde estava Ramos, a voz saindo como um sussurro engasgado de medo. O escrivão apontou para o corredor, onde o policial ria alto com colegas despreocupados. Soares saiu da sala, caminhando como um homem caminhando para o próprio funeral certo. O corredor parecia ter esticado, cada passo sendo um esforço monumental, pesado. Ele chegou à porta da sala de espera, a mão na maçaneta fria metálica. Respirou fundo, preparando-se para enfrentar a tempestade que ele mesmo permitiu entrar. Abriu a porta, encontrando Elias sentado, calmo, mas visivelmente cansado e pálido. O senador levantou o olhar, e Soares sentiu o peso de 1000 julgamentos silenciosos. Não houve gritos, não houve acusações, apenas um silêncio pesado e absoluto sufocante. Soares tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta seca de nervoso. Elias apenas o observou, esperando que o sistema corrigisse seu próprio erro interno. O delegado sabia que sua carreira estava pendurada por um fio fino naquele momento. Ramos continuava rindo na copa, alheio ao fim que se aproximava rápido. O telefone de Soares tocou no bolso, vibrando como um alerta de bomba prestes a explodir. Soares tentou conter a situação, ordenando que ninguém saísse da delegacia imediatamente. Mas era tarde demais. A informação já havia vazado como água entre os dedos abertos. Ele entrou na sala onde Elias estava, tentando oferecer desculpas que soavam vazias e apressadas. Elias, agora sentado em uma cadeira com um copo de água, olhou para o delegado com calma assustadora. Disse que não queria favores, queria apenas que a lei fosse cumprida para todos igualmente. Soares gaguejou, tentando explicar que foi um mal-entendido e que Ramos seria punido severamente. Elias levantou-se devagar, ainda sentindo o peito apertado, mas recuperando a força vital.
Pediu seu telefone e ligou para seu chefe de gabinete, falando poucas palavras objetivas, frias. Soares observava, sabendo que sua carreira estava pendurada por um fio fino naquele momento crítico. Ramos foi chamado à sala do delegado, onde recebeu a notícia de que estava suspenso preventivamente. O policial tentou argumentar, mas o olhar de Soares o silenciou instantaneamente com medo. A porta da delegacia começou a ser batida por repórteres do lado de fora insistentemente. O vídeo vazou para a imprensa tradicional, tornando o caso indisfarçável para as autoridades. Elias saiu da sala, caminhando pelo saguão com a cabeça erguida novamente com dignidade. As pessoas abriram caminho, em silêncio respeitoso e admirado pela sua postura firme. Ele não olhou para Ramos, que estava pálido, encostado na parede branca suja. O senador saiu para a rua, onde o ar fresco o atingiu como um bálsamo curativo. Seus assessores o esperavam com um carro discreto na esquina próxima escondido. Ele entrou no veículo sem dizer uma palavra sobre o que faria a seguir agora. Ramos ficou na delegacia, cercado por colegas que agora o evitavam com medo. O telefone não parava de tocar, mas ninguém queria atender agora com receio. A queda havia começado, e não haveria rede de segurança para ele proteger. Elias no carro pegou o celular, fazendo uma única ligação importante e decisiva. Do outro lado, um procurador atendeu, ouvindo o relato calmo e firme, detalhado. A ordem foi dada. Investigação federal imediata e completa sobre o caso todo. O sistema que Ramos achava que o protegia estava sendo desmontado peça por peça. A noite caiu sobre a cidade, trazendo sombras para os corruptos escondidos. Ramos foi para casa, mas sabia que não haveria descanso algum tranquilo. O vídeo continuava rodando, alimentando a fúria da população nas redes sociais. Elias chegou em casa, sendo recebido pela família preocupada e chorosa muito. Ele abraçou a esposa, dizendo que estava bem, mas que a luta começava agora. A jantar foi silencioso, todos processando o trauma do dia acontecido recentemente. Ramos tentou dormir, mas o sono não vinha com a consciência pesada suja. Ele sonhava com grades, com algemas, com o olhar frio do senador julgando. Acordou suando frio, olhando para o teto escuro do quarto silencioso. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de um amigo policial alerta. Dizia que seu nome estava em uma lista de investigação interna prioritária urgente. Ramos sentiu o chão sumir baixo seus pés, o ar faltando no pulmão cansado. Ele percebeu tarde demais que subestimou o homem na calçada quente. A arrogância havia sido seu crime principal, a cegueira seu instrumento fatal destruidor. A manhã seguinte traria agentes federais batendo em sua porta sem aviso prévio. Ele se vestiu devagar, sabendo que aquele poderia ser seu último dia livre em casa. A esposa chorava na cozinha, sem entender o que havia acontecido realmente com eles. Ramos não conseguiu explicar, as palavras travando na garganta seca de medo. Ele saiu de casa, evitando o olhar dos vizinhos curiosos na rua movimentada. O carro da Polícia Federal já estava estacionado na esquina esperando pacientemente. Os agentes desceram, uniformizados, com mandados nas mãos firmes e prontas. Ramos não resistiu. Entregou os pulsos para as algemas frias novamente sem luta. Desta vez, não havia câmera de celular. Apenas a lei implacável atuando. Ele foi levado em silêncio, a cabeça baixa para não ver ninguém conhecido. A viatura saiu, deixando para trás uma vida desfeita por um erro único. Elias acompanhou tudo pelos noticiários, sem celebrar, apenas observando atentamente. A justiça havia sido servida, mas o preço foi alto demais para todos envolvidos.
Ele sabia que precisava mudar o sistema para que não se repetisse nunca mais. A dor pessoal se transformou em propósito público novamente renovado forte. O país assistia, esperando que isso não fosse apenas mais um caso isolado. Ramos entrou na prisão federal, um número entre muitos agora sem poder nenhum. Ele olhou para as grades, lembrando do homem que lhe prendeu injustamente. A lição foi aprendida, mas tarde demais para recuperar o que perdeu totalmente. Elias continuou seu trabalho, com uma nova lei em sua mesa de trabalho, limpa. A câmera corporal seria obrigatória, uma promessa feita na dor profunda. O vídeo original foi arquivado, mas nunca esquecido pela sociedade vigilante. A dignidade havia vencido, mas a vigilância devia ser eterna constante. Parecia que a situação estava sob controle, com o delegado assumindo a responsabilidade e prometendo investigação interna. Ramos foi liberado para ir para casa, acreditando que a poeira baixaria em alguns dias. Elias foi levado para um hospital particular por seus assessores, recebendo atendimento prioritário e respeitoso. A imprensa recebeu uma nota oficial dizendo que foi um equívoco de identificação e que tudo se resolveria. O público começou a se acalmar, acreditando que a justiça tinha funcionado rapidamente bem. Ramos em casa abriu uma cerveja, assistindo ao noticiário que minimizava o ocorrido como um incidente isolado. Ele sorriu, pensando que seu sobrenome e conexões o protegeriam de qualquer consequência real. A noite caiu tranquila, as luzes da cidade piscando sem saber da tempestade que se formava. Elias, no hospital, recebeu a visita de líderes de seu partido que discutiam estratégia em voz baixa. Todos concordavam que era melhor não fazer alarde para não prejudicar a imagem da instituição. O senador ouviu tudo, bebendo água, com um olhar fixo na janela escura do quarto. Ninguém percebeu que a calma de Elias não era pacificação, era planejamento estratégico frio. Os médicos diziam que ele estava estabilizado, mas o coração ainda precisava de monitoramento constante. Elias assentiu, agradecendo, mas sua mente estava em outro lugar totalmente diferente. Ele pensava nas milhares de pessoas que não tinham voz para denunciar abusos assim. Pensava nas mães que choravam filhos levados pela violência policial injusta. Pensava nas crianças que cresciam com medo de uniformes que deveriam proteger. Essa dor não era só dele, era de um povo inteiro silenciado. Ele fechou os olhos, visualizando o projeto de lei que escreveria na manhã seguinte. Não seria apenas uma punição, seria uma reforma estrutural profunda. Ramos, em sua casa, começou a sentir o peso do silêncio ao redor. Os amigos não ligavam, as mensagens não chegavam como antes. O isolamento começou a corroer sua confiança arrogante inicial. Ele tentou ligar para um superior antigo, mas a chamada não completou. O sistema já estava se fechando contra ele como uma armadilha. A esposa perguntou se eles deveriam viajar, fugir para algum lugar seguro. Ramos disse que não, que era apenas um mal-entendido passageiro. Mas suas mãos tremiam ao segurar o copo de cerveja gelada. Ele sabia, no fundo, que havia cruzado uma linha invisível perigosa. A televisão mostrava imagens da delegacia, com repórteres acampados do lado de fora. O nome dele era mencionado, mas sem detalhes sobre o que viria depois. A incerteza era pior que a certeza da punição imediata. Elias, no hospital, recebeu uma ligação direta do ministro da Justiça. A conversa foi curta, direta, sem rodeios políticos comuns. O ministro perguntou qual era o desejo do senador sobre o caso. Elias respondeu que queria a lei, nada menos, nada mais. O ministro suspirou, sabendo que isso significava guerra aberta. Elias desligou,
olhando para o reflexo no vidro da janela escura. Viu um homem cansado, mas com um fogo novo nos olhos. Não era mais apenas um político, era um símbolo de resistência. Ramos terminou a cerveja, colocando a lata vazia na mesa com força. O som ecoou no apartamento silencioso e vazio de amigos. Ele se levantou, indo até a varanda olhar a cidade dormindo. As luzes parecem estrelas distantes, inalcançáveis para quem estava caindo. Ele pensou em se entregar, mas o orgulho o impediu novamente. Decidiu esperar amanhã, acreditando que tudo se explicaria sozinho. Foi um erro de cálculo fatal em sua vida pessoal. Elias pediu para ficar sozinho no quarto do hospital agora. Os assessores saíram, deixando-o com seus pensamentos e planos. Ele pegou um bloco de notas, começando a escrever rascunhos. Cada linha era um passo para mudar a realidade brutal. A caneta riscava o papel, som suave no silêncio absoluto. O coração batia rítmico, mas agora com propósito renovado. A noite passou lenta, para ambos, em lugares diferentes. Um esperando o amanhecer com medo, o outro com determinação. O relógio na parede marcava as horas implacavelmente. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. O sol começaria a nascer em breve, trazendo a verdade. Ramos deitou na cama, mas não conseguiu fechar os olhos. O teto parecia pressionar seu peito, dificultando a respiração. Elias, por outro lado, dormiu profundamente, recuperando energias. Sonhou com um futuro onde ninguém seria humilhado por sua aparência. Acordou antes do alarme, sentindo-se renovado e pronto. Vestiu uma roupa simples, mas elegante para a coletiva de imprensa. Ramos ouviu um barulho na porta da frente de casa. Pensou que fosse o entregador de jornal matinal. Mas o som era pesado, como botas múltiplas no corredor. O coração disparou, o suor frio molhando a camisa de dormir. Ele se levantou, indo em direção à sala lentamente. Olhou pelo olho mágico, vendo silhuetas escuras do lado de fora. Não eram entregadores, eram agentes federais posicionados. A campainha tocou, um som estridente cortando o silêncio da manhã. Ramos congelou, as pernas não respondendo aos comandos do cérebro. A esposa apareceu na porta do quarto, assustada com o barulho. Ele fez sinal para ela ficar quieta, recuar para o fundo. Mas era tarde. As batidas na porta ficaram mais fortes. Uma voz grave ordenou abertura em nome da lei federal. Ramos sabia que não havia para onde correr ou se esconder. A porta cederia em segundos, e com ela, sua vida antiga. Ele respirou fundo, preparando-se para o inevitável final. A maçaneta girou lentamente, o metal rangendo sob pressão. O que aconteceria nos próximos minutos definiria seu legado para sempre. Na manhã seguinte, o silêncio foi quebrado por uma frota de veículos pretos parando em frente à delegacia. Não era a imprensa, eram agentes da Polícia Federal e do Ministério Público. Soares tentou impedir a entrada, dizendo que era um caso interno da Polícia Civil. Mas foi ignorado completamente pelos agentes que tinham mandado superior. Um procurador entrou com um mandado de busca e apreensão nos celulares de todos. Ramos foi acordado em casa por batidas fortes na porta, sendo intimado imediatamente. O vídeo original foi periciado e confirmado como autêntico, eliminando qualquer chance de negação. A narrativa de mal-entendido desmoronou quando áudios vazaram mostrando Ramos planejando a abordagem. Elias saiu do hospital, não para casa, mas para a sede da Justiça Federal. A falsa sensação de segurança que Ramos sentira na noite anterior estilhaçou como vidro. O sistema que ele achava que o protegia estava sendo desmontado peça por peça. A investigação não seria apenas sobre aquele dia, mas sobre anos de conduta.
O senador havia decidido que não haveria perdão para o abuso de poder. Os agentes entraram na casa de Ramos sem pedir licença ou permissão. Reviraram gavetas, computadores, documentos pessoais, tudo. A esposa chorava no canto, segurando os filhos pequenos assustados. Ramos foi algemado na sala, diante da família desestruturada. Não houve gritos, apenas o clique frio do metal nos pulsos. Ele foi levado para fora, passando pelos vizinhos que assistiam das janelas. O sol da manhã iluminava a cena como um julgamento divino. Elias chegou à Justiça Federal, sendo recebido com honras devidas. O procurador-geral o aguardava na porta do gabinete privado. Apertaram as mãos, um acordo silencioso de ação conjunta. Elias entregou um pendrive com todas as evidências coletadas. O procurador analisou o conteúdo, assentindo com seriedade. Disse que aquilo era suficiente para prender não apenas Ramos. Havia uma rede maior por trás daquela arrogância toda. Elias sabia. Suspeitava que Ramos era apenas a ponta do iceberg. O importante era derrubar a estrutura que permitia tais abusos. O procurador ligou para a equipe de investigação imediatamente. Ordens foram dadas, equipes mobilizadas, mandados emitidos. Ramos entrou no veículo federal, o banco de couro frio nas costas. Olhou pela janela, vendo sua rua desaparecer para sempre. O carro acelerou, deixando para trás o passado confortável. Elias, na justiça, olhou pela janela para a cidade movimentada. Pensou em quantos Ramos existiam lá fora, impunes. Pensou em quantos Elias existiam sofrendo em silêncio nas calçadas. A missão não era apenas pessoal, era histórica. O telefone tocou. Era o governador do estado ligando. Elias atendeu, ouvindo as preocupações políticas habituais. Disse que não se importava com política, apenas com justiça. Desligou antes que o governador pudesse argumentar mais. O procurador voltou à sala, com um sorriso discreto no rosto. Disse que a operação estava em andamento em várias frentes. Delegacias seriam auditadas, contas bancárias investigadas. Ramos não estava sozinho e cairia junto com outros. Elias assentiu, sentindo um peso sair dos ombros. Não era vitória, era apenas o começo do trabalho. A verdadeira mudança levaria anos, talvez décadas. Mas o primeiro passo havia sido dado com firmeza. Ramos chegou à sede da Polícia Federal, um prédio cinzento e imponente. Foi levado para uma sala de interrogatório fria e sem janelas. Sentou-se na cadeira de metal, as algemas ainda nos pulsos. Um agente entrou, colocando uma pasta grossa na mesa. Disse que tinham tudo, desde conversas até transferências bancárias. Ramos olhou para a pasta, o medo tomando conta do corpo. Tentou falar, mas a voz não saiu da garganta seca. O agente abriu a pasta, espalhando fotos e documentos. Cada papel era uma prova de seus crimes acumulados. Ramos baixou a cabeça, sabendo que não havia saída. A arrogância havia se transformado em vergonha profunda. Elias, na justiça, preparava um discurso para a nação. Escrevia cada palavra com cuidado, pesando o impacto. Sabia que as palavras tinham poder de mudar leis. O rascunho estava quase pronto, faltava apenas o final. Queria terminar com uma mensagem de esperança e ação. Não queria apenas punir, queria prevenir futuros erros. O sol entrava pela janela, iluminando o papel branco. Elias pegou a caneta, escrevendo a frase final decisiva. A justiça não dorme, mas precisa de quem a acorde. Assinou o documento, entregando para o assessor imprimir. A coletiva de imprensa estava marcada para a tarde. O país inteiro estaria assistindo, esperando respostas. Ramos, na sala de interrogatório, ouviu passos no corredor. Eram pesados, ritmados, privilegia-se da porta. A maçaneta girou e um novo agente entrou sério. Disse que o juiz havia negado a liberdade provisória. Ramos fechou os olhos, uma lágrima escapando silenciosa. Era o fim da linha para ele agora. Elias ajustou a gravata, olhando-se no espelho do gabinete. Viu um homem diferente do que entrou na delegacia.
mais forte, mais determinado, mais consciente. Respirou fundo, preparando-se para enfrentar as câmeras. A porta do gabinete se abriu, o assessor indicando que era a hora. Elias saiu, caminhando pelo corredor com passos firmes. O salão estava cheio, flashes disparando como relâmpagos. Ele subiu ao púlpito, ajustando os microfones altos. O silêncio caiu sobre a multidão de repórteres presentes. Elias começou a falar, a voz clara e projetada. Contou a história sem vitimismo, apenas fatos. Disse que ninguém está acima da lei, nem abaixo dela. A plateia ouvia atentamente, alguns anotando tudo. Ramos, na cela provisória da Federal, ouviu a voz na televisão. Era Elias, falando sobre dignidade e respeito. Ele desligou a TV, não suportando ouvir a verdade. A cela era pequena, silenciosa, longe do poder. Elias terminou o discurso, recebendo aplausos contidos. Saiu do salão, sabendo que a luta continuaria. O carro o esperava, pronto para levá-lo ao Congresso. A lei seria proposta ainda naquela semana. Ramos deitou no beliche, olhando para o teto manchado. Lembrou-se das frutas no chão, as laranjas rolantes. Aquelas frutas custaram sua liberdade e sua honra. A ironia era amarga, mas merecida totalmente. Elias, no carro, olhou a cidade passando pela janela. Viu vendedores ambulantes nas esquinas movimentadas. Acenou para um deles, que sorriu de volta surpreso. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ninguém era invisível, ninguém era descartável. O carro seguiu viagem, rumo ao futuro novo. Ramos fechou os olhos, tentando dormir sem sucesso. O peso da consciência era maior que o cansaço. Elias chegou ao Congresso, sendo recebido por colegas. Alguns o abraçaram, outros o olharam com receio. Ele sabia que havia inimigos dentro do próprio partido, mas não importava. A causa era maior que interesses. Entrou no plenário, sentando-se em sua cadeira habitual. O presidente da sessão o cumprimentou com respeito. Elias abriu a pasta, tirando o projeto de lei. O texto estava pronto. A luta apenas começava. Ramos, na cela, ouviu o barulho da chave na porta. Era a hora do jantar. Uma comida sem gosto. Comeu em silêncio, isolado dos outros detentos. Elias, no plenário, levantou-se para falar. A Câmara se silenciou, todos atentos às palavras. Disse que aquele projeto era um legado de vida. Votariam na semana seguinte. A expectativa era alta. Ramos terminou o jantar, deixando a bandeja de lado. Deitou-se novamente, pensando no dia seguinte. Elias terminou o discurso, recebendo aplausos fortes. Saiu do plenário, sentindo o dever cumprido parcialmente. A noite cairia novamente, trazendo novos desafios. Ramos virou para o lado, tentando encontrar conforto. Elias chegou em casa, sendo recebido pela família. Abraçou a esposa, dizendo que o dia foi produtivo. Jantaram juntos, celebrando a pequena vitória. Ramos dormiu finalmente, exausto de tanta tensão. Elias trabalhou até tarde, revisando documentos importantes. A cidade dormia, mas a justiça não descansava. O vídeo ainda rodava, inspirando mudanças reais. Ramos acordou no meio da noite, assustado. Pensou ter ouvido a voz do senador novamente. Era apenas o vento batendo na janela da cela. Elias apagou a luz do escritório, indo para o quarto. Amanhã seria outro dia de luta incansável. Ramos fechou os olhos, aceitando seu destino final. Elias sorriu antes de dormir, pensando no futuro. A semente havia sido plantada na terra fértil. O tempo diria se a colheita seria farta. Ramos virou para o outro lado, resignado.
Elias adormeceu, sonhando com um mundo melhor. A justiça havia dado o primeiro passo firme. O resto dependia da vigilância de todos. Ramos abriu os olhos no escuro, pensando na liberdade. Elias despertou com o sol, pronto para mais. A batalha era longa, mas eles não desistiriam. Ramos contou os dias na parede da cela. Elias contou os votos no Congresso Nacional. Ambos sabiam que o tempo era o juiz final. Ramos esperava a sentença do Tribunal Popular. Elias esperava a aprovação da lei proposta. O destino de ambos estava nas mãos da história. Ramos suspirou, aceitando o silêncio ao redor. Elias respirou fundo, sentindo o ar da manhã. A vida continuava, com seus altos e baixos. Ramos olhou para as mãos, agora vazias de poder. Elias olhou para as mãos, cheias de responsabilidade. A diferença estava no uso que faziam delas. Ramos fechou os punhos, inutilmente. Elias abriu as palmas, pronto para trabalhar. O ciclo se fechava, outro se abria. Ramos era o passado que não voltaria mais. Elias era o futuro que se construíra agora. A cidade acordava, indiferente aos dramas individuais, mas a mudança estava no ar, invisível. Ramos ouviu o barulho da porta da cela abrindo. Era a hora do banho de sol no pátio. Levantou-se devagar, as pernas pesadas. Elias vestiu o terno, escolhendo a gravata azul. Saiu de casa, entrando no carro blindado. Ramos saiu para o pátio, olhando o céu cinzento. Elias entrou no carro, olhando a cidade colorida. 2 homens, 2 destinos, uma única lição. O poder corrompe, mas a verdade liberta. Ramos caminhou pelo pátio, cabeça baixa. Elias caminhou pelo Congresso, cabeça erguida. A justiça era uma balança que sempre se equilibra. Ramos sentou no banco de concreto frio. Elias sentou na cadeira de couro macio. O contraste era evidente para quem quisesse ver. Ramos olhou para as grades, vendo o mundo limitado. Elias olhou para a janela, vendo o mundo infinito. A escolha de cada um definiu seu lugar. Ramos arrependido, Elias realizado. A história estava escrita, não havia como mudar. Ramos aceitou seu papel de aviso. Elias aceitou seu papel de mudança. O sol se pôs, trazendo a noite novamente. Ramos contou as estrelas através das grades. Elias acendeu a luz do escritório para trabalhar. A vida seguia, com suas ironias e verdades. Ramos fechou os olhos, desejando um recomeço. Elias abriu os olhos, desejando um futuro melhor. O desejo de um era prisão, do outro era liberdade. A lição estava aprendida, custe o que custar. Ramos dormiu, sonhando com frutas frescas. Elias dormiu, sonhando com leis justas. O amanhecer viria para ambos, diferente. Ramos acordaria na cela, Elias no poder. Mas o poder verdadeiro estava na consciência. Ramos não tinha mais, Elias tinha de sobra. A noite passou, a manhã chegou. Ramos levantou, enfrentando mais um dia. Elias levantou, enfrentando mais um desafio. A luta continuava, em frentes opostas. Ramos pela sobrevivência, Elias pela evolução. O mundo observava, julgando silenciosamente. Ramos sentia o peso do julgamento. Elias sentia o peso da esperança. Ambos carregavam cruzes diferentes. Ramos, a da culpa, Elias, a da responsabilidade. O caminho se separava, sem volta possível. Ramos olhou para trás, vendo ruínas. Elias olhou para a frente, vendo construção. A vida é feita de escolhas diárias. Ramos escolheu o abuso, Elias, a dignidade. O resultado estava diante de todos agora. Ramos engoliu seco, aceitando o fim. Elias sorriu, aceitando o começo. A história não termina aqui, apenas pausa. Ramos é o aviso, Elias é a promessa.
O vídeo ainda existe, como testemunha. A lição ainda vale, como guia. Ramos desaparece nas sombras da cela. Elias brilha nas luzes da tribuna. A justiça venceu, por enquanto. Ramos suspirou, o ar viciado da prisão. Elias respirou, o ar puro da mudança. O ciclo da vida continua girando. Ramos é o passado, Elias o futuro. A verdade sempre vence, no final. Ramos fechou os olhos, derrotado. Elias abriu os olhos, vitorioso. A noite caiu, trazendo silêncio. Ramos ouviu o silêncio da cela. Elias ouviu o silêncio do escritório. Ambos sabiam que o amanhã traria novidades. Ramos temia o amanhã. Elias esperava. A diferença estava na consciência limpa. Ramos não tinha. Elias tinha. A justiça é cega, mas vê o coração. Ramos tinha o coração pesado. Elias tinha o coração leve. A balança pendeu para o lado certo. Ramos caiu. Elias subiu. A lição foi dura, mas necessária. Ramos aprendeu tarde. Elias aprendeu cedo. A vida ensina. Quem quer ouvir? Ramos não ouviu. Elias ouviu. O resultado está diante de nós. Ramos preso, Elias livre. A justiça foi feita, finalmente. Ramos olhou para o chão, vencido. Elias olhou para o horizonte, vencedor. A história está contada, resta viver. Ramos vive o fim, Elias vive o começo. A noite passa, o dia nasce. Ramos acorda na cela, Elias no palácio. A vida segue, com suas lições. Ramos é a lição, Elias é o exemplo. O vídeo é a prova, a lei é a arma. Ramos perdeu, Elias ganhou. A justiça não falha, quando aplicada. Ramos sofreu, Elias lutou. O resultado é a paz na consciência. Elias dorme tranquilo, Ramos agitado. A diferença é o respeito próprio. Elias tem, Ramos perdeu. A noite termina, o dia começa. Ramos enfrenta o dia, Elias conquista. A luta é diária, constante. Ramos desiste, Elias persiste. O futuro é de quem luta. Elias luta, Ramos paga. A justiça é implacável. Ramos sente, Elias age. A mudança é possível. Elias prova, Ramos sofre. A lição fica, o exemplo permanece. Ramos é o aviso, Elias a esperança. O vídeo roda, a lei avança. Ramos fica, Elias vai. A história continua, escrita por todos. Ramos é uma página, Elias um capítulo. O livro da justiça se escreve. Ramos é o erro, Elias o acerto. A vida ensina, quem aprende. Ramos não aprendeu, Elias sim. O resultado é claro. Ramos preso, Elias livre. A justiça venceu. Elias concedeu uma entrevista exclusiva, não chorando, mas falando com a firmeza de quem conhece a lei profundamente. Disse que o problema não era apenas um policial, mas uma cultura de impunidade que precisava acabar imediatamente. Anunciou que iria protocolar um projeto de lei para obrigar o uso de câmeras em todas as viaturas do país. A população saiu às ruas, não com violência, mas com cartões pedindo dignidade e respeito nas praças. Ramos, ao chegar à delegacia para se apresentar, foi recebido por agentes federais que o aguardavam na porta fria. Ele tentou ligar para seus contatos políticos, mas nenhum telefone foi atendido pelos antigos aliados. A solidão do poder que se desfaz é mais fria que qualquer cela de prisão escura e úmida. Soares foi exonerado do cargo de delegado-chefe por negligência grave e omissão criminosa comprovada. A delegacia virou um centro de operações para investigar outros casos semelhantes na região inteira.
Elias observou tudo de longe, sabendo que a verdadeira mudança seria lenta e dolorosa constantemente. Mas o primeiro passo havia sido dado com o sangue de sua própria dignidade ferida. A justiça não era mais uma palavra abstrata, era uma ação concreta e visível. Os repórteres faziam perguntas sobre vingança, mas Elias corrigia cada um com calma. Dizia que não era vingança, era apenas o cumprimento do dever constitucional. O projeto de lei tinha nome, Operação Dignidade, e era conhecido por todos agora. Ramos foi levado para um presídio federal, longe de sua zona de conforto conhecida. Lá, não havia colegas para proteger, apenas regras rígidas e silêncio pesado. Ele olhou para o uniforme laranja, percebendo que agora era apenas um número. Elias, no Congresso, enfrentava a resistência de colegas que queriam manter o status quo. Mas a pressão popular era grande demais para ser ignorada completamente. As redes sociais mantinham o caso vivo, com hashtags Trending Topics diários. Cada nova denúncia surgia, inspirada pela coragem do senador vulnerável. Ramos recebia visitas raras, apenas do advogado que tentava adiar o inevitável. Ele via nos olhos do defensor que não havia esperança real de absolvição. A prova em vídeo era clara, impossível de distorcer ou negar racionalmente. Elias trabalhava até tarde, revisando cada artigo da nova legislação proposta. Sabia que um detalhe errado poderia deixar brechas para abusos futuros. A responsabilidade era imensa, pesando sobre seus ombros cansados. Ele pensava nas frutas no chão, simbolizando vidas desperdiçadas pela arrogância. Não permitiria que mais laranjas fossem esmagadas por botas sujas de poder. A sociedade estava acordando, exigindo transparência nas instituições públicas. Ramos, na cela, ouvia outros detentos falando sobre seu caso com desprezo. Até criminosos julgavam a conduta dele como covarde e desnecessária. Ele baixava a cabeça, envergonhado de sua própria história registrada. Elias recebia cartas de apoio de todo o país, de norte a sul. Mães escreviam agradecendo por dar voz aos filhos que perderam silenciosamente. Jovens diziam que se inspiraram para entrar na política ou no direito. O movimento crescia, tornando-se maior que um homem apenas. Ramos tentava escrever uma carta de desculpas, mas rasgava todas as drafts. As palavras pareciam vazias diante do dano causado irreparavelmente. Ele sabia que nenhuma desculpa devolveria o tempo ou a honra perdida. Elias aprovou a primeira etapa da lei na Comissão de Justiça. Foi um passo pequeno, mas significativo para o futuro da segurança. Os aplausos no plenário foram contidos, mas respeitosos universalmente. Ramos soube da notícia pelo rádio da prisão, desligando-o em seguida. Não queria ouvir sobre o sucesso de quem ele tentou destruir. O arrependimento era um veneno que ele bebia diariamente sozinho. Elias olhava para o horizonte do Congresso, vendo o pôr do sol. Sabia que a noite viria, mas o amanhecer traria novas leis. A luta era contínua, sem férias ou descanso permitido. Ramos contava os dias no calendário da parede da cela. Cada risco era um dia menos de liberdade e mais de reflexão. Ele entendia agora o valor de um dia livre ao sol. Elias reunia especialistas para treinar policiais na nova abordagem humana. O foco era desescalar conflitos, não aumentar a tensão violenta. Ramos seria usado como estudo de caso negativo nas academias futuras. A imagem dele seria o exemplo do que não fazer jamais. Elias assinava documentos, cada canetada sendo uma mudança real. Ramos varria o chão da cela, cumprindo tarefas domésticas internas. A inversão de papéis era completa e irônica profundamente. O mundo havia virado, e não havia como desvirar agora.
Elias recebia prêmios de direitos humanos, doando dinheiro para vítimas. Ramos recebia visitas do assistente social, preparando-se para a vida pós-presídio. Ambos caminhavam para destinos finais muito diferentes, claramente. A história estava sendo escrita em tempo real por todos. Elias como herói improvável, Ramos como vilão comum. A lição ecoava nas ruas, nas escolas e nas delegacias. Ninguém mais queria ser o próximo Ramos, infelizmente. Todos queriam ser como Elias, dignos e justos sempre. O vídeo original virou material de aula em universidades de direito. Professores analisavam cada frame, cada palavra dita na abordagem. Ramos era dissecado academicamente, sem piedade intelectual. Elias era estudado como modelo de resistência civil pacífica. A cultura mudava lentamente, como um grande navio no mar. Mas a direção estava correta, rumo à justiça real. Ramos olhava para as próprias mãos, vendo-as vazias. Elias olhava para as próprias mãos, vendo-as cheias de trabalho. A diferença estava no propósito de cada vida distinta. Ramos vivia de passado, Elias construía futuro sólido. A noite caía sobre a cidade, cobrindo erros e acertos. Elias acendia a luz do escritório, pronto para mais uma noite. Ramos apagava a luz da cela, tentando dormir em paz. O silêncio de um era de produtividade, do outro, de vazio. A justiça tem seu tempo, mas sempre chega finalmente. Ramos esperava a sentença final do juiz competente. Elias esperava a votação final no plenário nacional. O destino de ambos estava nas mãos da lei escrita. Ramos suspirava, aceitando o peso da culpa acumulada. Elias respirava, sentindo o peso da esperança renovada. A balança da justiça pendia para o lado certo agora. Ramos caía. Elias subia degrau por degrau. A lição foi dura, mas necessária para a sociedade. Ramos aprendeu tarde. Elias aprendeu cedo na vida. A vida ensina, quem quer ouvir a verdade. Ramos não ouviu. Elias ouviu o povo claramente. O resultado está diante de todos nós agora. Ramos preso. Elias livre para lutar mais. A justiça foi feita, finalmente e sem dúvidas. Ramos olhou para o chão, vencido pelo sistema. Elias olhou para o horizonte, vencedor pela causa. A história está contada, resta viver o legado. Ramos vive o fim, Elias vive o começo novo. A noite passa, o dia nasce brilhante. Ramos acorda na cela, Elias no palácio legislativo. A vida segue, com suas lições eternas. Ramos é a lição, Elias é o exemplo vivo. O vídeo é a prova, a lei é a arma. Ramos perdeu, Elias ganhou a batalha. A justiça não falha, quando aplicada corretamente. Ramos sofreu, Elias lutou incansavelmente. O resultado é a paz na consciência limpa. Elias dorme tranquilo, Ramos agitado sempre. A diferença é o respeito próprio conquistado. Elias tem, Ramos perdeu totalmente. A noite termina, o dia começa claro. Ramos enfrenta o dia, Elias conquista mais. A luta é diária, constante e vigilante. Ramos desiste, Elias persiste firmemente. O futuro é de quem luta por justiça. Elias luta, Ramos paga o preço. A justiça é implacável com abusos. Ramos sente, Elias age resolutamente. A mudança é possível e real. Elias prova, Ramos sofre as consequências. A lição fica, o exemplo permanece forte. Ramos é o aviso, Elias a esperança nova. O vídeo roda, a lei avança progressivamente. Ramos fica, Elias vai para frente. A história continua, escrita por todos nós. Ramos é uma página, Elias um capítulo inteiro.
O livro da justiça se escreve agora. Ramos é o erro, Elias o acerto certo. A vida ensina. Quem aprende a lição? Ramos não aprendeu, Elias sim claramente. O resultado é claro e visível. Ramos preso, Elias livre e atuante. A justiça venceu finalmente. O julgamento preliminar foi marcado para 2 semanas depois, atraindo atenção nacional intensa. Ramos entrou no tribunal algemado, a cabeça baixa, evitando os flashes dos fotógrafos. Elias estava presente, não como vítima, mas como testemunha da estrutura do Estado. O advogado de defesa tentou argumentar sobre estresse policial e falta de treinamento. Mas as provas eram avassaladoras, incluindo históricos de outras vítimas que nunca tiveram voz. O juiz determinou a prisão preventiva do policial devido ao risco de fuga e continuidade delitiva. A família de Ramos chorou no corredor, percebendo que não havia mais privilégios a serem usados. Elias não sentiu alegria, apenas um alívio pesado de que o sistema havia funcionado uma vez. Ele sabia que muitos outros não tinham um senador para defendê-los silenciosamente. Por isso, sua luta continuaria nos corredores do Congresso Nacional. A sentença foi lida, condenando o policial a anos de reclusão efetiva. O som do martelo do juiz ecoou como um ponto final na impunidade antiga. Os repórteres correram para transmitir a notícia ao vivo imediatamente. A população nas ruas comemorava com aplausos contidos e respeitosos. Ramos foi levado de volta para a viatura, sem olhar para ninguém. Elias saiu pelo outro lado, cercado por assessores e segurança privada. Ele parou na escadaria, falando brevemente com a imprensa reunida. Disse que aquilo era apenas o começo de uma limpeza necessária. Prometeu que nenhum distintivo seria escudo para crimes futuros. Os microfones capturavam cada palavra, espalhando a mensagem longe. Ramos, no carro, ouvia o rádio ligando na notícia da condenação. Ele fechou os olhos, sentindo o peso das algemas frias. A realidade havia caído sobre ele como uma bigorna pesada. Elias entrou no carro, indo para o próximo compromisso agenda. Não havia tempo para celebrar. O trabalho era contínuo. A família de Elias o esperava em casa para um jantar tranquilo. Eles sabiam que ele precisava de descanso mental e físico. Ramos jantou na prisão, uma comida sem tempero e sem alegria. Ele olhava para os outros detentos, vendo-se refletido neles. Não era mais o carcereiro, era o preso comum. Elias, em casa, abraçava os netos que não entendiam a fama. Explicava que o vovô apenas fez o que era certo. As crianças ouviam, guardando a lição para o futuro delas. Ramos escrevia cartas para a família, tentando explicar o inexplicável. As palavras eram difíceis, a vergonha era grande demais. Ele pedia perdão, sabendo que não seria suficiente nunca. Elias lia os jornais da manhã, vendo as manchetes positivas, mas sabia que as manchetes mudam, a vigilância deve permanecer. Ele guardava o recorte sobre o caso em uma gaveta especial. Era um lembrete de por que ele lutava todos os dias. Ramos recebia visitas jurídicas, discutindo recursos possíveis sem esperança. O advogado era honesto, dizendo que as chances eram mínimas. Ramos aceitou, preparando-se para cumprir a pena inteira. Elias participava de audiências públicas, ouvindo relatos de vítimas. Cada história era uma dor, uma razão para não parar. Ele chorava em silêncio, absorvendo a dor do povo. Ramos fazia trabalhos manuais na prisão, ocupando a mente vazia. Aprendeu a fazer artesanato, vendendo para ajudar a família fora. Era um pequeno passo para a reparação do dano causado. Elias viajava pelo país, palestrando sobre direitos humanos. Auditórios lotados, pessoas ávidas por mudança real.
Ele inspirava uma nova geração de líderes conscientes. Ramos olhava o céu pela janela gradeada da cela. Pensava na liberdade que havia jogado fora facilmente. O arrependimento era seu companheiro diário constante. Elias olhava o céu do varandão de casa, grateful. Pensava na responsabilidade que havia assumido voluntariamente. O propósito era seu combustível diário renovado. O contraste entre as duas vidas era evidente claramente. Um pagava pelo erro, outro construía o acerto. A justiça era um espelho que mostrava a verdade. Ramos via um criminoso, Elias via um servidor. A sociedade via dois caminhos possíveis de escolha: o caminho do abuso ou o caminho da dignidade. Ramos escolheu o abuso, colhendo prisão e vergonha. Elias escolheu a dignidade, colhendo respeito e legado. A história estava escrita, não havia como apagar. Ramos era o aviso, Elias era a promessa. O vídeo ainda circulava, como prova documental. A lei avançava, como escudo protetor. O futuro seria diferente por causa desse caso. As crianças aprenderiam nas escolas sobre o senador vendedor. Os policiais aprenderiam nas academias sobre o oficial Ramos. O ensino seria preventivo, não apenas punitivo. Elias sabia que seu tempo na política teria fim, mas as leis que criou permaneceriam por décadas. Ramos sabia que seu tempo na sociedade estava marcado. A mancha seria difícil de remover completamente. Ambos aceitavam seus destinos com resignação. Elias com gratidão, Ramos com remorso profundo. A noite caía, cobrindo a cidade inteira. Elias acendia a luz, lendo processos importantes. Ramos apagava a luz, tentando esquecer o dia. O silêncio de um era de construção, do outro, de destruição. A justiça tem seu tempo, mas não falha. Ramos esperava o amanhã com medo. Elias esperava o amanhã com esperança. A balança estava equilibrada finalmente. Ramos caiu. Elias se levantou. A lição foi aprendida pela sociedade. Ramos sofreu. Elias lutou. O resultado foi a mudança real. Elias provou, Ramos pagou. A lição ficou, o exemplo permaneceu. Ramos é o aviso, Elias, a esperança. O vídeo roda, a lei avança. Ramos fica, Elias vai. A história continua, escrita por todos. Ramos é uma página, Elias um capítulo. O livro da justiça se escreve. Ramos é o erro, Elias o acerto. A vida ensina, quem aprende. Ramos não aprendeu, Elias sim. O resultado é claro. Ramos preso, Elias livre. A justiça venceu. Após o caso, uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada para investigar a segurança pública. Dezenas de policiais foram afastados após descoberta de esquemas de extorsão semelhantes. As câmeras corporais tornaram-se obrigatórias em todo o estado em tempo recorde. Elias liderou as audiências, ouvindo relatos de pessoas que nunca tiveram coragem de falar antes. A dor do senador transformou-se em combustível para reformas estruturais profundas. Ramos, na prisão, recebeu a visita de um antigo colega que lhe virou as costas. Ele entendeu finalmente o peso do uniforme que havia desonrado com tanta facilidade. A cela era pequena, silenciosa, longe das ruas que ele achava que comandava. Elias visitou a delegacia onde tudo começou, agora reformada e com novos gestores. Conversou com os novos policiais, lembrando-lhes que a farda serve para proteger, não oprimir. A mudança era visível, mas ele sabia que a vigilância devia ser constante. A sociedade havia acordado para o problema e não dormiria mais tão facilmente. Os novos gestores implementaram protocolos rígidos de abordagem civilizada.
Qualquer desvio era punido imediatamente, sem proteção corporativa. Elias observava uma blitz, vendo o respeito no trato com cidadãos. O medo nos olhos do povo havia diminuído significativamente. Ramos via a notícia na TV da sala comum da prisão. Via as mudanças que ele poderia ter feito se agisse certo. A inveja do bem que não fez o corroía por dentro. Ele escrevia em um diário, registrando seus arrependimentos diários. Esperava que um dia pudesse mostrar ao filho que errou. Elias recebia convites internacionais para falar sobre reforma policial. Levava a mensagem de que dignidade não tem hierarquia social. O mundo olhava para o Brasil como exemplo de mudança. Ramos cumpria pena em regime fechado inicialmente. Comportamento bom lhe garantiu progressão para semiaberto depois. Ele trabalhava em uma marcenaria, aprendendo um ofício novo. Elias aprovava mais leis, fortalecendo conselhos comunitários. A população participava ativamente da fiscalização das ruas. A confiança nas instituições começava a ser reconstruída tijolo por tijolo. Ramos terminava seu dia de trabalho, cansado, mas útil. Sentia orgulho de criar algo com as próprias mãos. Era o oposto de destruir vidas como fizera antes. Elias terminava seu dia no Congresso, satisfeito com votos. Sabia que cada lei salvaria vidas futuras. O legado era construído em silêncio e persistência. Ramos olhava para as mãos calejadas pelo trabalho. Elias olhava para as mãos cansadas de tanto assinar. Ambas trabalhavam, mas com propósitos diferentes. Uma reconstruía, a outra protegia. A noite chegava, trazendo descanso merecido. Ramos dormia no alojamento, sonhando com liberdade. Elias dormia em casa, sonhando com justiça plena. O silêncio da prisão era diferente do silêncio do lar. Um era imposto, o outro era escolhido. A justiça seguia seu curso natural e lento. Ramos esperava o dia de sair, com medo do julgamento social. Elias esperava o dia de se aposentar, com dever cumprido. A balança da vida pesava ações e consequências. Ramos colhia espinhos, Elias colhia flores. A lição era clara para quem quisesse ver. O abuso tem preço, a dignidade tem valor. Ramos pagou o preço, Elias gerou valor. A sociedade aprendeu, custe o que custar. O vídeo foi o catalisador, a lei foi a mudança. Ramos foi o exemplo negativo, Elias o positivo. O futuro seria construído sobre essas bases. As crianças cresceriam sabendo que ninguém é invisível. Os policiais saberiam que ninguém está acima da lei. Ramos aceitava seu papel na história como alerta. Elias aceitava seu papel como agente de mudança. A noite caía sobre o país inteiro. Elias acendia a luz do escritório, trabalhando. Ramos apagava a luz da cela, descansando. O ciclo da vida continuava girando sempre. Ramos era passado, Elias o futuro. A verdade sempre vence, no final das contas. Ramos fechou os olhos, derrotado pelo erro. Elias abriu os olhos, vitorioso pela causa. A noite passou. A manhã chegou clara. Ramos acordou na cela, Elias no palácio. A vida segue, com suas lições eternas. Ramos é a lição, Elias o exemplo. O vídeo é a prova, a lei é a arma. Ramos perdeu, Elias ganhou. A justiça não falha quando aplicada. Ramos sofreu, Elias lutou. O resultado é a paz na consciência. Elias dorme tranquilo, Ramos agitado. A diferença é o respeito próprio. Elias tem, Ramos perdeu. A noite termina, o dia começa. Ramos enfrenta o dia, Elias conquista. A luta é diária, constante. Ramos desiste, Elias persiste. O futuro
é de quem luta. Elias luta, Ramos paga. A justiça é implacável. Ramos sente, Elias age. A mudança é possível. Elias prova, Ramos sofre. A lição fica, o exemplo permanece. Ramos é o aviso, Elias a esperança. O vídeo roda, a lei avança. Ramos fica, Elias vai. A história continua, escrita por todos. Ramos é uma página, Elias um capítulo. O livro da justiça se escreve. Ramos é o erro, Elias o acerto. A vida ensina, quem aprende. Ramos não aprendeu, Elias sim. O resultado é claro. Ramos preso, Elias livre. A justiça venceu. Meses depois, Elias voltou a vender frutas na mesma calçada, desta vez acompanhado de outros políticos. Foi um ato simbólico para mostrar que nenhum cidadão está acima da lei ou abaixo dela. A multidão o aplaudiu, não como um herói, mas como um igual que sofreu e agiu. Ramos cumpria sua pena em uma unidade federal, longe de qualquer autoridade que pudesse corromper. Ele passou os dias refletindo sobre o momento exato em que sua vida mudou para sempre. A arrogância havia sido seu crime principal, a cegueira, seu instrumento. Elias escreveu um livro sobre o incidente, doando os lucros para associações de direitos humanos. A história serviu de material de treinamento em academias de polícia em todo o país. O vídeo original foi arquivado como documento histórico de mudança social. A ferida na sociedade começou a cicatrizar, deixando uma marca de aprendizado. Ninguém mais ousaria tratar um cidadão comum com aquele desprezo aberto. O medo da consequência havia se tornado maior que a vontade de abusar. Elias usava um avental simples, atendendo clientes com um sorriso genuíno. As pessoas compravam não pelas frutas, mas pelo apoio à causa. O dinheiro era revertido para comunidades carentes da região. Ramos trabalhava na cozinha da prisão, preparando meals para outros. Aprendia a servir depois de anos apenas ordenando. A humildade era uma lição dura, mas necessária. Elias recebia cartas de jovens policias dizendo que mudaram a abordagem. Diziam que o caso do senador os fez repensar a carreira. Isso alegrava o coração cansado do velho político. Ramos recebia visitas do filho, que crescia sem o pai presente. Explicava que estava pagando por um erro grave. O filho ouvava, esperando que o pai mudasse de verdade. Elias via as câmeras nas viaturas passando pela rua. Eram olhos eletrônicos protegendo ambos os lados. A transparência era a nova norma estabelecida. Ramos olhava o céu pelo pátio da prisão. Pensava na calçada onde tudo começou, infelizmente. O arrependimento era uma sombra que o seguia. Elias olhava a calçada, vendo o movimento seguro. Pensava no futuro, onde ninguém sofreria aquilo. A esperança era uma luz que o guiava. A diferença entre os dois era o propósito de vida. Um vivia de culpa, o outro de missão. A noite caía, encerrando o dia de vendas. Elias contava o dinheiro, separando a doação. Ramos lavava as panelas, limpando a sujeira. Ambos terminavam o dia cansados, mas conscientes. Um cansaço de corpo, outro de alma. A justiça havia sido feita, mas o trabalho continuava. Elias guardava as caixas vazias, guardando também a memória. Ramos guardava os utensílios, guardando o silêncio. O legado estava nas ações diárias de cada um. Elias inspirava, Ramos alertava. A sociedade era a beneficiária final dessa troca. As frutas eram doces, simbolizando a vitória do bem. A comida da prisão era simples, simbolizando a realidade do erro. Elias abraçava os compradores, criando laços fortes. Ramos acenava para o filho, criando laços frágeis. A reconstrução era possível,
mas difícil para Ramos. A consolidação era natural para Elias. O tempo passava, curando feridas abertas. Elias envelhecia com honra, Ramos envelhecia com peso. A história estava registrada em livros e leis. Ramos era um rodapé, Elias um capítulo principal. O vídeo ainda existia, acessível para consulta. A lei ainda vigorava, protegendo os vulneráveis. O futuro era mais seguro por causa desse dia. As crianças brincavam na calçada sem medo. Os policiais passavam respeitando o espaço público. Ramos sonhava com o dia de sair livre. Elias sonhava com o dia de ver a mudança completa. Ambos sabiam que o tempo era o juiz final. Ramos contava os dias restantes de pena. Elias contava os anos de mandato restante. O destino de ambos estava nas mãos da história. Ramos suspirava, aceitando o silêncio ao redor. Elias respirava, sentindo o ar da mudança. A vida continuava, com seus altos e baixos. Ramos olhava para as mãos, agora vazias de poder. Elias olhava para as mãos, cheias de responsabilidade. A diferença estava no uso que faziam delas. Ramos fechava os punhos, inutilmente. Elias abria as palmas, pronto para trabalhar. O ciclo se fechava, outro se abria. Ramos era o passado que não voltaria mais. Elias era o futuro que se construíra agora. A cidade acordava, indiferente aos dramas individuais. Mas a mudança estava no ar, invisível. Ramos ouvia o barulho da porta da cela abrindo. Era hora do banho de sol no pátio. Levantava-se devagar, as pernas pesadas. Elias vestia o terno, escolhendo a gravata azul. Saía de casa, entrando no carro blindado. Ramos saía para o pátio, olhando o céu cinzento. Elias entrava no carro, olhando a cidade colorida. Dois homens, dois destinos, uma única lição. O poder corrompe, mas a verdade liberta. Ramos caminhava pelo pátio, cabeça baixa. Elias caminhava pelo Congresso, cabeça erguida. A justiça era uma balança que sempre se equilibra. Ramos sentava no banco de concreto frio. Elias sentava na cadeira de couro macio. O contraste era evidente para quem quisesse ver. Ramos olhava para as grades, vendo o mundo limitado. Elias olhava para a janela, vendo o mundo infinito. A escolha de cada um definiu seu lugar. Ramos arrependido, Elias realizado. A história estava escrita, não havia como mudar. Ramos aceitou seu papel de aviso. Elias aceitou seu papel de mudança. O sol se pôs, trazendo a noite novamente. Ramos contava as estrelas através das grades. Elias acendia a luz do escritório para trabalhar. A vida seguia, com suas ironias e verdades. Ramos fechava os olhos, desejando um recomeço. Elias abria os olhos, desejando um futuro melhor. O desejo de um era prisão, do outro era liberdade. A lição estava aprendida, custe o que custar. Ramos dormia, sonhando com frutas frescas. Elias dormia, sonhando com leis justas. O amanhecer viria para ambos, diferente. Ramos acordaria na cela, Elias no poder. Mas o poder verdadeiro estava na consciência. Ramos não tinha mais, Elias tinha de sobra. A noite passou, a manhã chegou. Ramos levantou, enfrentando mais um dia. Elias levantou, enfrentando mais um desafio. A luta continuava, em frentes opostas. Ramos pela sobrevivência, Elias pela evolução. O mundo observava, julgando silenciosamente. Ramos sentia o peso do julgamento. Elias sentia o peso da esperança. Ambos carregavam cruzes diferentes. Ramos, a da culpa, Elias, a da responsabilidade. O caminho se separava, sem volta possível. Ramos olhava para trás, vendo ruínas. Elias olhava para frente, vendo construção. A vida é feita de escolhas diárias. Ramos escolheu o abuso.
Elias, a dignidade. O resultado estava diante de todos agora. Ramos engolia seco, aceitando o fim. Elias sorria, aceitando o começo. A história não termina aqui, apenas pausa. Ramos é o aviso, Elias é a promessa. O vídeo ainda existe, como testemunha. A lição ainda vale, como guia. Ramos desaparece nas sombras da cela. Elias brilha nas luzes da tribuna. A justiça venceu, por enquanto. Ramos suspirava, o ar viciado da prisão. Elias respirava, o ar puro da mudança. O ciclo da vida continua girando. Ramos é o passado, Elias o futuro. A verdade sempre vence, no final. Ramos fechou os olhos, derrotado. Elias abriu os olhos, vitorioso. A noite caiu, trazendo silêncio. Ramos ouviu o silêncio da cela. Elias ouviu o silêncio do escritório. Ambos sabiam que o amanhã traria novidades. Ramos temia o amanhã. Elias esperava. A diferença estava na consciência limpa. Ramos não tinha. Elias tinha. A justiça é cega, mas vê o coração. Ramos tinha o coração pesado. Elias tinha o coração leve. A balança pendeu para o lado certo. Ramos caiu. Elias subiu. A lição foi dura, mas necessária. Ramos aprendeu tarde. Elias aprendeu cedo. A vida ensina, quem quer ouvir. Ramos não ouviu. Elias ouviu. O resultado está diante de nós. Ramos preso, Elias livre. A justiça foi feita, finalmente. Ramos olhou para o chão, vencido. Elias olhou para o horizonte, vencedor. A história está contada, resta viver. Ramos vive o fim, Elias vive o começo. A noite passa, o dia nasce. Ramos acorda na cela, Elias no palácio. A vida segue, com suas lições. Ramos é a lição, Elias o exemplo. O vídeo é a prova, a lei é a arma. Ramos perdeu, Elias ganhou. A justiça não falha quando aplicada. Ramos sofreu, Elias lutou. O resultado é a paz na consciência. Elias dorme tranquilo, Ramos agitado. A diferença é o respeito próprio. Elias tem, Ramos perdeu. A noite termina, o dia começa. Ramos enfrenta o dia, Elias conquista. A luta é diária, constante. Ramos desiste, Elias persiste. O futuro é de quem luta. Elias luta, Ramos paga. A justiça é implacável. Ramos sente, Elias age. A mudança é possível. Elias prova, Ramos sofre. A lição fica, o exemplo permanece. Ramos é o aviso, Elias a esperança. O vídeo roda, a lei avança. Ramos fica, Elias vai. A história continua, escrita por todos. Ramos é uma página, Elias um capítulo. O livro da justiça se escreve. Ramos é o erro, Elias o acerto. A vida ensina, quem aprende. Ramos não aprendeu, Elias sim. O resultado é claro. Ramos preso, Elias livre. A justiça venceu. Anos depois, Elias se aposentou da política, mas seu legado permaneceu nas leis que criou. A velha camisa de algodão foi doada para um museu da justiça na capital. Crianças nas escolas aprendiam sobre o caso do senador vendedor nas aulas de civismo. A dignidade tornou-se uma palavra-chave nas discussões sobre segurança pública. Ramos foi libertado após cumprir a pena, mas nunca mais vestiu um uniforme. Trabalhou como porteiro, servindo a sociedade de forma humilde e silenciosa. Um dia, ele viu Elias na televisão e sentiu um nó na garganta, misto de vergonha e respeito.
A vida havia dado a volta completa, ensinando lições que nenhum treinamento poderia dar. Elias faleceu peacefully, cercado pela família e pelo respeito de um povo que ele defendeu. Sua história provou que a verdadeira autoridade vem do caráter, não do cargo, e que a justiça, quando guiada pela verdade, é inevitável como o amanhecer. O vídeo ainda existe na internet, um lembrete eterno de que ninguém é invisível. O museu recebia visitas diárias de estudantes e policiais em formação. A camisa estava em uma vitrine, iluminada como uma relíquia sagrada. Ao lado, uma placa contava a história sem julgamentos, apenas fatos. Ramos passava em frente ao museu às vezes, evitando olhar para dentro. Sabia que sua história estava lá também, como o contraponto necessário. Ele cumprimentava os guardas, sendo tratado com educação recíproca. Era o tratamento que ele negou anos atrás, injustamente. A cidade havia mudado. As ruas eram mais seguras e justas. As pessoas caminhavam sem medo de abordagens arbitrárias. O nome de Elias era citado em discursos de posse de novos líderes. Era o padrão de integridade a ser seguido sempre. Ramos envelheceu, o cabelo branco, as mãos trêmulas. Lembrava-se do rosto de Elias, sereno mesmo na adversidade. Aquela imagem o assombrava e o guiava simultaneamente. Ele morreu anos depois, sozinho, mas em paz com sua consciência. Deixou uma carta para o filho, pedindo que fosse diferente. O filho leu, chorou e prometeu honrar a memória do avô Elias indiretamente. A sociedade continuou, aprendendo com os erros do passado. As leis de Elias foram atualizadas, mas a base permaneceu. A câmera corporal era padrão em todo o mundo ocidental. O caso brasileiro foi estudado em Harvard e Oxford. Elias tornou-se cidadão honorário de várias cidades globais. Ramos tornou-se apenas um número na estatística de reforma. Mas sua queda foi essencial para a subida da justiça. O ciclo se completou, a semente frutificou. A fruta que foi jogada no chão gerou uma floresta de direitos. O suco da laranja esmagada virou tinta para novas leis. Nada se perde, tudo se transforma na justiça. Elias descansa em um túmulo simples, sem ostentação. Ramos descansa em um cemitério comum, sem honrarias. A diferença está nas placas e nas memórias. Uma diz herói, a outra diz alerta. A vida é curta, o legado é longo. Elias